RSC TV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Ibagi, 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Piqueires, baixe o app e faça um empréstimo pessoal. Dinheiro na conta. Tiros, bombas, pânico, caos. Os moradores de Criciúma viveram uma noite de terror. Bandidos com armas pesadas, carros com explosivos. Uma cidade assustada e sitiada numa ação planejada. Assaltantes bloquearam ruas, fecharam até o túnel do Morro do Formigão, que fica na BR-101 em Tubarão. Explodiu a agência do Banco do Brasil, onde funciona um centro de distribuição regional. Um policial militar e um vigilante foram baleados e pelo menos 6 pessoas foram feitas reféns. Os criminosos teriam levado 40 milhões de reais. Já é o maior roubo já feito aqui em Santa Catarina. A cidade acordou assustada, vivendo cenas que costumamos ver em filmes de ação. Tinha até dinheiro, muito dinheiro espalhado numa das principais ruas da cidade. A ação dos bandidos virou notícia em todo o mundo. Policiais de várias cidades catarinenses e até mesmo do Rio Grande do Sul buscam pelos assaltantes. Todas as principais autoridades do estado estão em Criciúma e vamos acompanhar todos os detalhes nesta edição especial do Jornal do Almoço. E no meio de toda a confusão no centro da cidade, durante a madrugada, uma rádio de Criciúma precisou interromper a transmissão, onde estava trazendo informações sobre o assalto, porque os funcionários foram ameaçados pelos criminosos. A gente vai agora conversar com o Eduardo Prestes, que tem todos os detalhes. Lembrando que hoje a Denise de Medeiros, direto do sul do estado, vai ancorar o Jornal do Almoço para todo o estado, com a cobertura completa desse fato que chama a atenção e que mobiliza o estado de Santa Catarina. Edu, é contigo. Pois é, Elaine, boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi realmente, como você destacou no início do JA, uma noite de terror, uma noite realmente que vai ficar na memória de muitos criciumenses. E como você falou, vai ficar também na memória desse radialista, Dante Bragato, que estava no ar no momento em que tudo aconteceu e começou, como já é de costume, jornalisticamente falando, ele noticiando tudo o que estava acontecendo, aquilo que recebia de informações, até porque a rádio em que ele trabalha é aqui perto do batalhão da PM, do 9º batalhão da PM, onde nós estamos, e ele podia ouvir e ver muito do que estava acontecendo. E aí é que ele foi surpreendido com uma informação, com uma ligação dos criminosos que entraram em contato com a rádio, dizendo que era para ele parar de fazer a transmissão, porque senão poderia ter represálias. E ele, obviamente, com medo, acabou sendo censurado, digamos assim. A gente conversou com ele, com o Dante Bragato, que gravou um vídeo falando um pouco sobre essa situação que ele passou aqui em Criciúma. Olha só. Muitos tiros foram disparados próximos da nossa rádio, que fica na Avenida Centenário, a avenida principal da cidade, muito próximo ao batalhão da Polícia Militar. De volta aqui dentro do JA com mais informações, eu volto com vocês aí. Valeu, Eduardo. Obrigada. Denise, que madrugada, hein? Soube que você levantou aí e nem dormiu direito para conseguir fazer a cobertura completa desde o Hora 1. Bom dia, Santa Catarina, a manhã inteira. Você que mora na região, conta mais pra gente como é que tá tudo por aí, como aconteceu tudo por aí, Denise. Boa tarde para você, ou bom dia ainda, 11h52 agora.
Oi, Elaine, meu bom dia foi super cedo hoje, sim, como você acabou de comentar, né? Por volta das 3 horas da madrugada, então a gente recebeu todas as informações, as ligações, né, pedindo para que a gente, então, entrasse ao vivo e se colocasse a par de toda essa situação que aconteceu aqui na cidade de Criciúma. Cenas de terror, realmente, né? Porque a gente, quando acompanha os vídeos e quando vê, conversa com os moradores também que moram ali pela região do centro e até que não moram, viu? Porque o pessoal que mora bem longe dali também diz que deu para escutar a quilômetros de distância os tiros, né, do armamento pesado. Então, explosões, cenas de violência em vários pontos da cidade. Era mais ou menos meia-noite quando a ação, aparentemente bem planejada, começou. E a gente preparou uma reportagem que mostra cronologicamente como é que foi esse grande assalto aqui no sul do estado. Tudo começou por volta das 11h40 da noite. As ações aconteceram em 3 pontos diferentes. Primeiro, o grupo ateou fogo em um caminhão no batalhão da Polícia Militar em Criciúma. O grupo ainda efetuou diversos disparos. Entre 00:10 e 00:20, o grupo fez mais 2 ações. Em Tubarão, na BR-101, no túnel do Formigão, um caminhão foi queimado para bloquear a rodovia e dificultar o acesso de reforço policial. Enquanto isso, no centro da cidade, outro grupo realizava o assalto à agência do Banco do Brasil. Tudo isso por volta da meia-noite. Vamos lá, Laine Vargas, continuo contigo. Daqui a pouco retornamos contigo também, Mário Mota. Muito obrigada por enquanto. Agora, 12:03, a seguir vamos voltar com mais informações dessa cobertura especial direto de Criciúma para todo o estado. A polícia confirma que já é o maior roubo da história de Santa Catarina. Vamos ouvir o que dizem as forças de segurança do estado sobre esse crime e também a investigação. Até já. Meio-dia, 6 minutinhos, o Jornal do Almoço está de volta com toda a cobertura do assalto a uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, e a ação que aconteceu ali perto da meia-noite foi cinematográfica. Segundo as autoridades de segurança do estado, foi o maior assalto já registrado aqui em Santa Catarina. Nós vamos voltar agora ao vivo, direto do nosso estúdio do Jornal do Almoço em Criciúma, com a Denise de Medeiros, porque 2 pessoas ficaram feridas durante essa ação tão violenta, hein, Denise? Exatamente, Laine, ficaram sim, viu? Foi um policial militar e um segurança. O PM ainda está internado e o estado dele é delicado. O Edu Prestes, né, está na frente do batalhão da PM, que também foi alvo dos bandidos, e a gente vai chamar ele ao vivo para conversar agora. Eduardo, uma das coisas que chamaram a atenção era o armamento usado pela quadrilha, né? É isso mesmo, Denise. A gente volta ao vivo aqui no JA, aqui da frente do batalhão, né, do 9º Batalhão de PM aqui de Criciúma, destaque no Banco do Brasil aqui em Criciúma. Eu volto com vocês aí no estúdio e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da frente do batalhão. Obrigada, Edu, pelas tuas informações mais uma vez. Pois é, uma ação muito planejada, bem orquestrada e uma ação muito cara, né? Agora, quem está acompanhando também toda essa operação, né, desde a madrugada, porque estava na região ali onde aconteceu tudo, no centro de Criciúma, é a nossa repórter, a Bárbara Barbosa. Bárbara, você chega ao vivo com a gente agora para contar mais um pouquinho, né? Como é que foi essa madrugada? Você que estava ali bem pertinho, presenciou algumas coisas, né? Boa tarde para você. É isso aí, Denise. Boa tarde para você, para o pessoal de casa também. Olha, noite difícil, bem difícil de esquecer. Tudo começou ali por volta da meia-noite, exatamente à meia-noite, começou um barulho muito forte. E aí, relato pessoal, a gente custou muito acreditar que eram tiros, porque era um na sequência do outro, então era muito difícil de acreditar que era um tiroteio. E aí, conversando com grupos de outros amigos aqui da região central, eles também escutavam. Mas são colegas que moram mais longe. Então, a gente percebeu que eles estavam muito espalhados aqui na região central, e que eram muitos. E aí foi o momento que eu fui para a sacada, a gente foi para a sacada para ver o que estava acontecendo, e a gente viu que realmente eles ficavam em uma esquina, em 4, cada um em uma rua, para trancar, realmente, para trancar, tentar barrar de qualquer jeito a chegada de esforços da polícia. Eles paravam os carros que estavam chegando, usavam esses carros como uma barreira, usaram reféns também, foram algumas pessoas, servidores públicos, que estavam limpando, fazendo a manutenção das ruas. Mas o que a gente via era isso, capacete,
colete, armamento muito pesado. A ideia era realmente assustar muito a população, mostrar esse poderio militar mesmo, e assustar, claro, também a polícia, não deixar de qualquer forma a polícia se aproximar. Tanto é que antes disso, o túnel do Formigão lá em Tubarão já tinha sido bloqueado, já tinha sido incendiado, o 9º Batalhão também. Então, o que passou de ideia é que eles orquestraram muito bem antes de começar a sitiar, ocupar realmente a região aqui central. Então, isso durou mais ou menos 1h40. Não tinha 5 minutos de trégua. Não tinha. Trilha. Com vocês aí. Obrigada, Bárbara, pelas informações. Pois é, quando a gente chegou lá, né, hoje de manhã cedo, ainda tinha explosivos na rua ao lado ali da agência do Banco do Brasil, e o esquadrão de bombas foi chamado para desativar e retirar esse material dali. Então, né, muito perigosa, uma cena muito perigosa. Enfim, lamentável, né? A cúpula da Segurança Pública do Estado está aqui em Criciúma acompanhando toda a investigação. Uma coletiva de imprensa aconteceu no finalzinho da manhã e essas forças policiais se manifestaram. O Paulo Miller acompanhou e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Paulo. Militares que tiveram o batalhão todo alvejado. Laine, daqui a pouquinho a gente volta aqui do sul do estado com todas as informações sobre esse roubo aí a essa agência do Banco do Brasil, viu? É contigo em Floripa. Combinado, Denise. Muito obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente se fala, então. Agora 12h23, mais uma paradinha no seu Jornal do Almoço. E no próximo bloco vamos falar de pandemia. Os números, a lotação das UTIs, tem também a atualização da greve dos funcionários da CONCAP na capital. Hoje teve manifestação em uma das pontes de acesso à cidade. A gente já volta com você, são só 2 minutinhos. Até já. Meio-dia, 25 minutos, e agora a gente está de volta para atualizar para você os números da pandemia aqui no estado, números que você sabe nos preocupam cada vez mais. Olha só, chegando aqui, só ontem foram confirmados mais de 5.300 casos novos da doença, e com isso então nós chegamos aí a 364.344 casos oficiais de Covid-19 aqui no estado. Mudamos de assunto para falar de previsão do tempo. Douglas Márcio já por aqui, o que você destaca para a gente? Boa tarde. Oi, Elaine, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Vamos embora. O tempo vai seguir instável nas próximas horas no litoral e redondezas, como a Serra Catarinense e também o Vale do Itajaí. É a chamada circulação marítima quem dita as condições do tempo. O que é isso? É aquela umidade que vem do mar com a ajuda de ventos e produz nuvens e chuva isolada. Continua assim, alternando entre uma coisa e outra ao longo da tarde. Nas outras regiões, onde essa umidade não chega, tem sol e momentos de muitas nuvens. É o caso do oeste e a partir de agora aumenta a chance de temporais com raios e trovoadas. Para os lados do oeste, aliás, continua esse abafamento dos últimos dias, temperatura acima dos 30 graus. Nas outras regiões, as máximas vão ficar entre 27 e 29. Laine. E qual a previsão para amanhã? Ainda tempinho instável, tá, Laine? A quarta vai ser mais um dia de sol e momentos de muitas nuvens. No litoral e no vale tem chance de chuva, principalmente, gente, na madrugada, comecinho da manhã, depois o tempo firma um pouco e de noite volta a condição de chuva por causa da circulação marítima. Nas demais regiões, o abafamento continua e ele é um dos combustíveis para as pancadas isoladas de chuva com raios e trovoadas, isso mais para o fim do dia em todas as regiões. Granizo também não está descartado, mas eu já aviso que essa chuva deve ser mal distribuída, ou seja, chove numa cidade e ali perto não passa de aumento de nuvens. Amanhã de tarde vai fazer 31 graus de máxima para vocês do oeste. Nas outras regiões, máximas entre 26 e 28 graus. Era isso por hoje, Laine. Até amanhã. Obrigada, querido. Bom trabalho para você também, nós. Viu? E quase 4.000 unidades consumidoras estão sem energia elétrica neste momento na região central da capital, agora meio-dia e 42 minutos. Segundo a Celesc, equipes de manutenção estão fazendo o reparo, mas ainda não se sabe o que causou essa queda de energia. Moradores relataram que a luz caiu por ouvirem uma explosão na região da Avenida Hercílio Luz. Nós seguimos em contato com a Celesc e qualquer nova informação a gente atualiza aqui no seu Jornal do Almoço.
E agora a gente faz mais uma paradinha e no próximo bloco vamos voltar a falar do maior assalto já feito em Santa Catarina. A quadrilha deixou a cidade de Criciúma sitiada. Eles usaram armas restritas de forças militares, fizeram reféns e 2 pessoas foram baleadas. Foi uma noite de terror. A gente vai mostrar também o que o governador Carlos Moisés fala sobre esse crime. Agora, 12h42, já voltaremos com você. Meio-dia, 45 minutos, de volta com as informações da noite de terror que viveram os moradores de Criciúma. Uma quadrilha com cerca de 40 pessoas atacou o banco, comércio, fez reféns e deixou 2 agentes de segurança feridos. O foco em uma única agência, a Tesouraria Regional do Banco do Brasil. E toda essa violência foi testemunhada de perto por moradores da região central da cidade, né, Denise? Infelizmente, Elaine, muitos moradores foram acordados pelo barulho de tiros e explosões. Logo depois da meia-noite, muitos vídeos começaram a circular nas redes sociais. Muitas dessas imagens são fortes, como você viu aqui ao longo do Jornal do Almoço. Alguns desses moradores conversaram com a gente e contaram um pouquinho desse que é um dos maiores assaltos já registrados no estado. Obrigada, Edu, pelas tuas informações. E agora a gente vai voltar para Florianópolis. Laine, é contigo. Por enquanto eu fico por aqui no Jornal do Almoço, mas a gente segue acompanhando, né, e outras informações ao longo da nossa programação aqui na NSC. Denise, obrigada pela parceria de sempre, em especial a parceria de hoje, que a gente sabe o quanto teve que mobilizar a nossa equipe para conseguir levar o melhor da informação para o nosso telespectador. Bom trabalho para vocês aí no Sul. E a gente está falando aí desde o começo sobre toda essa questão e eu quero chamar agora a atenção de você que de repente ligou a TV neste momento e não sabe direito o que está acontecendo. Vamos à cronologia desse assalto que já é considerado o maior da história de Santa Catarina. 20 para meia-noite, bandidos fortemente armados atacaram um batalhão da PM. Chegaram a jogar um caminhão no local. 10 minutos depois, houve uma troca de tiros entre policiais e integrantes da quadrilha que se encontraram no centro da cidade. Um policial foi baleado. À meia-noite, foram ouvidos mais tiros. 00:10, os bandidos explodiram a agência bancária. 00:30, a Polícia Rodoviária Federal confirmou que um caminhão usado pela quadrilha tinha sido incendiado no túnel do Morro do Formigão. Às 2h da manhã, a quadrilha fugiu em direção a Nova Veneza. Às 5h40, pessoas foram presas recolhendo notas de dinheiro no chão da cidade. Às 6h30, os carros usados pelos bandidos foram encontrados em Nova Veneza. Às 8 da manhã, o esquadrão antibombas desativou 4 artefatos no centro de Criciúma. E de tudo que a gente mostrou aqui sobre esse que, repito, foi o maior roubo da história de Santa Catarina, ficam várias perguntas à espera de respostas. Por exemplo, o Mário falou lá no início como essa ação passou despercebida pelos órgãos de inteligência, como chegar até os criminosos. Eu quero saber agora aqui do Estado. E você acompanhou nessa edição especial do Jornal do Almoço o assalto em Criciúma. Nós traremos todas as informações ao longo da nossa programação e hoje à noite no NSC Notícias, também ancorado direto de Criciúma. Um abraço para você, a gente se vê amanhã às 11h45. Vem aí o Alisson Francisco com o Globo Esporte. Tchau, tchau. Até amanhã. Jornal do Almoço. Oferecimento Ibagi, 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Piqueires,
Baixe o app e faça um empréstimo pessoal. Dinheiro na conta.